vamos entender um pouco mais como o funcionamento do Word e principalmente, né, na parte de como salvarmos um documento, né, e como abrirmos um documento, né, que você já salvou, né, e está armazenado, né, na sua mídia de dados. Então, para iniciarmos, né, o Word, podemos iniciar o Word de maneira bem diferenciada do que aprendemos neste curso a princípio, que foi utilizando o menu iniciar. Podemos clicar aqui, por exemplo, na barra de pesquisa e digitar a palavra, só a letra, né, W. Então ele abre aqui automaticamente a opção para o Word. Posso clicar, né, aqui, né, nesta primeira opção. Posso utilizar aqui, né, na parte direita, né, esta opção do Word aplicativo, ou clicar aqui na opção abrir. Vou utilizar esta opção aqui, mas qualquer uma das três opções você pode utilizar. Então se torna um processo muito mais prático, né, para quem está iniciando, né, e não quer perder tempo procurando o Word no menu iniciar. Então vou abrir, né, o Word, e à primeira vista já conhecemos essa tela. Clicamos, né, no documento em branco. Ao clicarmos no documento em branco, ele abre esta janela. E quando eu começo a criar um documento, né, e tenho praticamente uma gama de texto, né, já trabalhado, eu posso então salvá-lo. Agora, como eu salvo meu documento dentro do Word? Salvar dentro do Word é um processo também muito simples, né? Podemos fazer esse processo de duas maneiras, ou utilizando, né, o menu arquivo. Posso vir aqui no menu arquivo e escolher a opção, se for pela primeira vez. Observe que se eu vou salvar pela primeira vez, eu vou utilizar aqui a opção salvar como. Se eu já criei esse documento e salvei pela primeira vez, né, e fiz alterações, né, vou salvar praticamente pela segunda vez, mas o mesmo documento eu vou utilizar a opção salvar. A diferença é que esse, né, é pela primeira vez, e o botão apenas salvar é quando você vai praticamente salvar aí pela segunda, terceira e assim por diante, vezes, né, que você está apenas alterando o seu documento. Vou salvar pela primeira vez, mas se for pela primeira vez, mesmo utilizando aqui o botão salvar, ele vai abrir a janela de salvar como. Observe. Ele vai colocar aqui a opção, né, para me escolher aqui salvar como, em que local. Aí posso adicionar um local, né, ou procurar um local. Vou procurar um local. Posso clicar aqui na barra de rolagem, né, e escolher aqui, né, o local onde eu desejo, e vou colocar aqui em documentos. Escolhi aqui a opção de documentos. Vou colocar aqui o nome como é o arquivo. Vou colocar aqui primeiro documento, e ele vai ficar aqui nesta pasta. Posso também criar uma nova pasta, né, para armazenar todos os meus documentos do Word. Então clico aqui dentro da caixinha, venho aqui em nova pasta e digito a palavra Word, que significa todos os documentos do Word. Clico na pasta onde eu quero armazenar, venho aqui na opção abrir, já está aqui o nome do meu arquivo, que vai ficar no nome do documento, e venho aqui na opção salvar. Observe agora que meu documento ficou como primeiro documento, que foi o nome dado, né, no próprio documento. Um ponto interessante é que já salvamos pela primeira vez e podemos então editar o nosso documento. Então observe, né, que ao criarmos, por exemplo, vou inserir aqui, por exemplo, uma arte, uma suposição, né, eu vou criar aqui um documento com apenas arte. Então observe, né, que eu criei um quadrado, né,
fiz uma cópia, né, desse quadrado. Observe que eu vou criar aqui uma cópia. Já aprendemos na aula passada como fazer cópia. Posso pressionar aqui a tecla Ctrl e arrastar esta figura. Pressiono apenas a tecla Ctrl e vou arrastando a figura novamente. Então observe que eu criei aqui 4 quadradinhos. Aí, se eu fechar a minha janela de maneira direta, ele vai abrir, né, a janela aqui, ó. Quer salvar as alterações feitas em, aí o nome do seu documento, primeiro documento, que é o nome do seu documento. Se você clicar em não salvar, uma cópia recente deste arquivo ficará disponível temporariamente. Aí você, clicando em salvar, você salva o que? As alterações que você fez. Se clicar em não salvar, ele vai permanecer aquela página em branco porque a gente não criou nada naquele nosso primeiro documento. Se cancelar, você retorna para a página que você estava e não salva, né? Não faz praticamente nada, né? Apenas cancela a ação. Você pode também vir aqui no menu arquivo e escolher a opção salvar. Quando você escolheu aquela opção, ele não deu a opção, por exemplo, para você escolher sim, não. Ele salvou realmente o seu documento. Então ele já salvou essas alterações aqui. Observe a diferença quando você clica no botão fechar e no menu arquivo. A diferença. Aqui realmente ele aplicou a função sem lhe dar a opção. Aqui no fechar ele deu a opção para você escolher se quer realmente salvar ou não. Então, salvar documentos dentro do Word, né, requer um pouquinho de atenção, né, porque você pode estar salvando realmente o documento ou pode estar criando uma cópia, né, salvando novamente, criando um novo documento, né, e enchendo aí seu HD. Então, preste atenção nesses dois pontos. A próxima opção seria utilizar um atalho, né? Para salvarmos é o Ctrl B. Se observar, vindo aqui no menu arquivo, a opção salvar como ou salvar, ele não dá atalhos para você. Então quando você vem com o cursor do mouse aqui em cima, ele coloca salvar. Qual é a opção de atalho? Ctrl mais B, ou seja, Ctrl B. Então você vai pressionar a tecla Ctrl sem soltar essa tecla Ctrl e levar, né, o outro dedo, né, até a tecla B. Ou seja, pressiona o Ctrl, não salta o Ctrl e vai até a tecla B e pressiona também a tecla B. Então você ativa aí a opção, né, de salvar, a função salvar também. Se for a primeira vez, ele vai exibir a janela, né, para você escolher o local. Se for a segunda vez ou a terceira, ele vai apenas salvar de maneira automática o seu documento. Então, em parte, salvarmos um documento é isso. Agora, suponhamos, por exemplo, que eu feche aqui meu documento. Ok, está fechado. E eu quero abrir, né, aquele documento. Né? Como é que eu faço? Ah, mas eu não sei qual é a pasta que ele está. Então, como é que eu vou fazer? Vou aqui pesquisar o Word novamente. Vou abrir um documento, né, em branco, vamos supor, ou, né, eu posso vir aqui, observe que ele está aqui em recente. E eu tenho aqui o meu primeiro documento há 6 minutos e o meu segundo documento há 2 minutos. Poxa, então ficou legal para mim. E se eu utilizo, por exemplo, esse segundo documento bastante, eu venho aqui neste botãozinho aqui, né, fixar este item na lista, né, na lista, e clico aqui. E observe que quando eu venho em fixo, ele vai praticamente permanecer esse meu documento aqui em fixo, que é o mais utilizado por mim. Então eu já vou deixando nessa lista aqui de fixo, que é o documento que praticamente eu utilizo todos os dias, né? Faço modificações e praticamente eu já deixo ele aqui para mim a pronta entrega, né? Para ser editado. Então a parte de abrir documento é isso. Se eu clicar em cima dele, eu já abri ele de maneira automática, né, e posso fazer já minhas alterações, né. A outra maneira seria realmente conhecer o documento. Eu já sei o nome dele, né, ele se chama documento. Eu digito aqui a palavra, né, documento para tentar encontrar ele, né, documento 1, por exemplo, e ele já exibe aqui para mim primeiro documento.
né, foi o meu documento. Então já encontrei ele por aqui. Se eu não conseguir encontrar ele, né, desta forma, né, que não é bem viável, que já sabemos que salvamos o documento, então ele está dentro do Word, aquela a opção anterior que eu demonstrei seria muito mais prática. Ou, né, eu posso, por exemplo, abrir aqui, né, o explorador de arquivo, né, clico aqui no explorador de arquivo e posso procurar aqui, eu salvei nos meus documentos. Está aqui a pasta do Word, abro a pasta do Word e aí está aqui dentro, eu dou um clique duplo e então ele vai abrir o meu documento. E seria uma outra maneira, uma outra técnica. Então, há múltiplos caminhos de chegarmos, né, ao nosso documento criado. Bom, para esta aula, né, ficamos por aqui, né, e observe, né, que já estamos conhecendo um pouco mais, né, sobre as funcionalidades, como abrir e como salvar um documento dentro do Word. Então, até a próxima aula.